Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. É isso aí, minha gente. Estamos aí nessa jornada linda, incrível da fé. A jornada da fé, ela é incrível, é maravilhosa, porque a fé é convicção, não é verdade? A fé é convicção, é certeza. É bem isso, o famoso livro de Hebreus, que muitos cristãos leem, né? E porque ali fala o resumo da fé. Então é convicção. Fé não é sentimento, né? Ah, se eu sentir, eu tenho fé. Não. É convicção, meu amigo. É isso, é convicção. Você está convicto, né? Que algo vai acontecer. Se você observar as bênçãos ou os milagres que Jesus fez na vida das pessoas, na maioria delas ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ele sempre dava o crédito àquele que o buscava, que teve fé, que haveria resultado, haveria solução. Então é isso aí, não importa as circunstâncias, você não pode perder o foco da sua fé. Então Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? Então você já vê o resultado na fé. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Né? A fé como para salvação não é por obras, para ser bonzinho, ser generoso, ficar fazendo boas obras, achar que vai alcançar a salvação. Não, é pela fé em Cristo Jesus. Jesus, justamente quando ele morreu, ali crucificado naquela cruz, era justamente o sacrifício que precisava ali para nos salvar. Então Jesus, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, nossos pecados, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá? Então você não tem certeza da sua salvação? Só Jesus pode salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta buscar outras alternativas que não vai dar certo. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para desfazer as obras do diabo. É isso mesmo, veio para desfazer o mal, para salvar, para curar. Em certa ocasião, Jesus disse assim: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, ele estava se referindo a quem? A pessoas que precisavam de cura espiritual, de uma libertação, de uma transformação. E só Jesus tem esse poder. Então é isso. E se você sabe disso, você tem certeza que você está salvo, se você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza que está salvo, então, meu amado, a sua alegria tem que ser gigante. Tem que ser gigante. Certa ocasião, Jesus, ele treinou, discipulou os seus seguidores, seus discípulos, ele enviou de 2 em 2 e eles foram cumprir a sua missão. Jesus deu as orientações, deu as instruções e eles obedeceram e foram a campo fazer a missão deles lá. E eles foram e dali um tempo eles voltaram para uma reunião com Jesus. Quando eles voltam, aí eles têm ali uma reunião com Jesus e Jesus percebeu que eles estavam todos felizes. Um falando uma coisa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e Jesus só foi observando. Olha só que interessante. Jesus só ficou observando a alegria dos seus discípulos após ter cumprido a missão, após ter cumprido a tarefa que ele os designou. Então eles estavam todos felizes, ali, sabe, fala um daqui, fala outro dali, e eles só observando, Jesus observando. De repente, Jesus diz assim: olha, vocês estão felizes, alegres, porque vocês, no meu nome, vocês curaram os enfermos, vocês fizeram coisas extraordinárias, porque eu os enviei e no meu nome vocês realizaram grandes obras e estão felizes, né? Então, vamos assim dizer, que bom, né? Que maravilha, isso é bacana, né? Legal mesmo, né? Aí ele disse: mas vocês devem ficar mais alegres ainda, porque o nome de vocês está escrito, ou está escrito, né? No livro da vida. Olha que extraordinário. Então, a pessoa que realmente ela tem um encontro com Jesus, que realmente ela se entrega a Cristo, ela passa a caminhar na fé com Cristo, ela realmente tem essa alegria. Uma alegria que não depende de ter ou não ter algo material. É uma alegria
que só entende quem encontra Jesus, ou quem Jesus encontra, vamos assim dizer, né? Essa conexão espiritual, uma experiência individual. Eu falando aqui, você vai entender se você tem essa experiência. Então essa alegria ela é completa. Jesus, certa ocasião, disse assim, olha, que a minha alegria seja completa em vocês. A minha alegria seja completa em vocês. Então Jesus não quer nada pela metade. Jesus não quer meia bênção. Jesus não é disso aí. É bênção completa. É bênção completa, meu amigo. Então já faço aqui nesse momento inspirativo um convite para você se entregar a Cristo. Para você se render a Jesus Cristo, declarar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, tá? E Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo não é instituição religiosa, Jesus Cristo é Deus, Ele é o Salvador do mundo e Ele que dá a verdadeira paz. Jesus diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo no hebraico, o shalom. Shalom. Shalom significa bem-estar, riqueza, saúde. Podemos dizer que significa aqui também prosperidade, abundância. Meu amigo. Então quando a gente diz aqui paz no português, que é o shalom no hebraico, a mesma coisa. Para nós, paz. Shalom para você. Muito shalom, muita paz. Está entendendo? É isso. Então andar com Deus. E Jesus, ele diz justamente que ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Vida com abundância. Então diga, profetiza para você. Diga, eu tenho um Deus que é o Deus da abundância. Diga, eu tenho a abundância de Deus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoador. É isso, declare, profetiza. Você tem abençoado você? Quero fazer uma pergunta, já fiz a pergunta, vou repetir a pergunta. Você que está me ouvindo, você tem abençoado você? Você tem falado bem de você mesmo para você mesmo? Como assim falar bem de mim mesmo para mim? Quando você conversa com você, você não pensa, você não faz reunião sozinho, assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. De vez em quando você não pensa assim, puxa, mas como eu sou abençoado por Deus. Você não pensa essas coisas, você não sabe o que está perdendo. Porque tem gente que só pensa negativo dele, né? Sabe aquela pessoa que fica pensando, ai meu Deus, mais um dia, será que vai dar certo? Outros pensam assim, nada está dando certo para mim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Você está contra você está pensando negativamente de você mesmo. Então muitas pessoas estão numa vida, numa pindaíba. Sabe o que é pindaíba? Procura no Google aí que você vai saber. Tem gente que está numa situação complicada e diz que serve a Jesus, mas ele fala só negativamente dele mesmo, ele pensa contra ele. Ele pensa contra ele. Ele dá glória a Deus e aleluia, mas ao mesmo tempo ele diz assim, eu não sirvo para nada, meu Deus do céu, eu acho que Deus esqueceu de mim. Isso aí você está falando contra você, meu amado. Então tenha uma mente de abundância, creia de verdade. Não é porque você está tendo um momento, né, de turbulência na vida que Deus não está contigo. Jesus, ele prometeu aos seus seguidores, aos seus discípulos, Jesus prometeu o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, meu irmão. Então é isso. Então coloca isso na tua mente, na tua cabeça, coloca isso no teu coração aí, tá certo? E hoje logo pela manhã, eu já estava fazendo uma meditação aqui, e dentro dessa palavra que eu estou falando, veio aqui justamente Isaías 26, olha que interessante isso aqui, Isaías 26, o verso 3, é um texto assim muito incrível, Isaías 26, verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vou ler de novo. Tu conservarás em paz. Quem ele vai conservar em paz? Quem? Preste atenção que está fácil de entender isso aqui. Quem ele vai conservar em paz? Aquele cuja mente, aquela pessoa que tem uma mente criativa,
Aquela pessoa que tem uma mente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que os cristãos têm a mente de Cristo. Uma mente criativa, uma mente abençoada. Mente fala de pensamento, de vontade, de desejo, de planos que você pensa. Então ele está dizendo aqui, Deus conservará em paz. Paz o quê? Shalom. Olha que interessante esta palavra aqui. Essa palavra paz, que a gente está batendo nessa tecla, né? Paz está expresso em hebraico por shalom. Shalom, uma forma hebraica de indicar grande ênfase sobre uma palavra. Qual é a palavra? Tu conservarás. Quem? Aquele. Está escrito aqui, aquele em tudo que a palavra shalom implica. Saúde, riqueza, bem-estar, paz, segurança. Então, o termo aqui traduzido como mente de mentalidade, está falando o quê? Está falando nesse sentido o quê? Ele fala de imaginação criadora. O pensamento de Isaías aqui é que aquele cuja imaginação criadora, a sede dos planos e ideias, está firmemente fundamentada no Senhor eterno, todo-poderoso. Então, este vai ter o verdadeiro shalom em todas as suas implicações, na sua vida, nos seus planos. Está entendendo? Então é isso. Eu quero dar um alerta a você que está enfrentando muitos problemas. Você está muito focado nos problemas. Você não está vivendo a sua vida. Essa palavra é para todos nós, mas tem gente que ela vive gemendo de dor. Não é dor física, é dor mental. Mente contaminada, ela fica ouvindo notícias de tragédia, ela fica vendo tudo isso que está acontecendo no mundo. Não que a gente vai ignorar os problemas do mundo, mas tem gente que ela está com a mente, está provado que de 2020 para cá muitas pessoas ficaram mais fracas da mente, assim, um pouco mais medrosa. Então, é claro, são fatores psicológicos, às vezes, né? Foi muita pressão psicológica e muita gente, infelizmente, acabou sofrendo essa sequela, dessa pressão. Então você tem que entender que Jesus tem poder de te curar, de te restaurar, mas você tem que declarar a palavra da fé. A palavra da fé. Então ele está dizendo aqui, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme nas promessas do Senhor. O nosso Deus é um Deus de promessas, o Deus de promessas, o Deus das maravilhas, o Deus chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Emanuel, o Deus conosco. Então vai trabalhar debaixo dessa paz, dessa segurança em Deus, vai estudar da mesma forma, toca os seus projetos, termine a faculdade, estude, faça a coisa acontecer. Não fique esperando acontecer. Use o que você tem. Use a ferramenta que você tem e faça o que tem que ser feito. Comece, dá o primeiro passo, depois dá o segundo, o terceiro e assim vai. Assim é a caminhada da fé. Assim é a jornada da fé. Há uma canção antiga que diz assim, não desanimes. Deus proverá, Deus cuidará de ti. É isso mesmo. Deus cuidará de ti. Então ele cuida dos seus filhos. Deus não é um pai que abandona os seus filhos. Não, Deus é um pai e ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele não falha, ele sabe de tudo. Então, meu querido e minha querida que está recebendo essa palavra de fé, creia. Aí no verso 3, Isaías 26, verso 4, melhor dizendo, diz assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiar no Senhor perpetuamente. Confiança hoje, confiança sempre. Confiança sempre. Talvez muitas pessoas estão muito aceleradas, ansiosas. Ai, não vejo a hora de chegar amanhã para fazer isso, fazer aquilo. Calma, vai chegar amanhã. Vamos viver o hoje. Vamos viver o agora. Vai chegar. Calma. Há tempo para todas as coisas.
Às vezes até mesmo uma injustiça, né? Às vezes até alguma coisa que você se sente que foi injustiçado. Calma, Deus agirá a seu favor. Essa situação será resolvida. Mas nem sempre é do nosso jeito. Mas Deus tem o melhor jeito. Então, confiança, minha gente. Muita confiança em Deus. E pare. Se você quer ter uma vida dinâmica, pare de denegrir você mesmo. Com os seus pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos destrutivos. Às vezes a gente quer achar um culpado dos nossos problemas e às vezes é a gente mesmo. É a gente mesmo que está pensando errado. Está pensando errado e se pensa errado, age errado. Quem pensa, logo vai agir. E ele pode agir errado porque o seu pensamento está desconectado com o Criador. Está desconectado com as verdades de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, que você escuta, que você vê. Tem que tomar cuidado. Nesse tempo chamado hoje que estamos vivendo, está tendo muitas narrativas para confundir as pessoas, para colocar confusão em todas as áreas. Está tendo isso, informações erradas, informações picadas assim pela metade. Então fique com a palavra de Deus. Não existe mágica, Deus não é mágico, Deus não faz mágica. Deus faz milagres. Deus faz milagres. E tem mais uma palavra aqui, que o Espírito Santo me faz lembrar aqui, muito interessante. Salmos de número 35. Salmo 35, verso 27. Cantem e alegrem-se. Percebe que a Bíblia está sempre chamando você para louvar, para cantar, para se alegrar. Está vendo aqui? Os textos que eu estou falando, está tudo falando de alegria. Olha só. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, preste atenção, digam continuamente. O que é continuamente? Todo dia, meu irmão. Todo dia, digam continuamente. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Está escrito. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Você é servo de Deus? Você serve a Deus? Você, homem, serve a Deus? Você, mulher, serve a Deus? Então, é isso aqui. O Senhor que ama a prosperidade. Essa palavra prosperidade está conectada a shalom. Está conectada ao shalom. Se você pesquisar no hebraico shalom, meu Deus, é uma infinidade de significado. Às vezes você fica restrito a uma palavra no português, quando você vai no hebraico, é coisa incrível, coisa extraordinária. Você fica assim, chega a tremer de tanto poder de Deus. Então, o Senhor que ama a prosperidade. Então você que talvez está passando um apuro financeiro, você que talvez está passando um estreito na vida aí, Deus quer que você saia disso. Deus quer que você melhore. Deus quer que você ande com as próprias pernas. Dependa de Deus, mas ande com as suas próprias pernas. Deus não quer que você fique com dependência aí dessas ajudas assim, essas migalhas que vêm do governo. Claro que é importante para alguma categoria de pessoas, mas Deus não quer que você viva nisso. Ele quer que você trabalhe, que você prospere, que você vá para frente. Mente aberta, mente criativa, mente empreendedora. É isso, minha gente. Deus não quer que você fique na dependência aí com migalhas. Deus não quer te dar migalhas. Deus quer te dar abundância. Aleluia. É isso. É isso. Há pessoas por aí que, eu não gosto de fazer essas críticas, mas eu preciso falar, que às vezes eles criticam esse tipo de pregação. Sabe por que eles criticam? Mas vai ver a vida deles. Vai ver a vida deles, esses atrapalhados. Então não fica aí vendo essa gente aí que fica criticando. Por que eles criticam? Eles estão te ajudando? Quem critica está te ajudando por acaso? Mas aqui estão ensinando você com princípios da palavra de Deus. E para quem crê e obedece, funciona. Então é isso. Então você vai sair dessa situação. Você vai conseguir um novo trabalho. Você vai melhorar. Agora, faça a tua parte, né? Não espere tudo de Deus também. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que buscar. Se é na área profissional,
Especialize melhor, faça algo melhor naquilo que você faz, faça o teu melhor, busque, não fique aí ali sempre na mesma, fazendo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa e não cresce. Aí vem toda essa modernidade tecnológica, você vai ficar para trás. Então você tem também que, né? Deus diz, esforça-te que eu te ajudarei. Se você está me ouvindo no ao vivo, agora é 9h15. Você está desempregado? Então, como você está ouvindo o programa, então termina o programa, vá à luta, procura emprego, vá à luta, vá à batalha. Ah, eu quero ter o meu negócio. Que negócio? Dê nome ao teu negócio. Eu quero tal negócio. Então, você sabe fazer aquele negócio? Você entende daquele negócio? Entendo. Então comece. É isso. Então, mente criativa, sabe? Jesus não disse que seria fácil. Ele não falou que era fácil. Ele diz assim, olha, no mundo vocês passarão por aflições. O que é uma aflição? Uma prensa. É como a prensa que pressiona ali uma azeitona, aquela prensa que aperta a azeitona. Entendeu? Então, muitas vezes, todos nós, somos, parece que, pressionados pelo mundo, pela circunstância da vida, mas a nossa fé está em Jesus Cristo. Jesus que prometeu e cumpriu as suas promessas, e tem promessas que ele ainda vai cumprir, que está chegando esse dia. Jesus prometeu coisas para nós aqui na terra. Ele prometeu a vida eterna, ele prometeu o céu, lindo céu, novos céus, nova terra, ele prometeu tudo isso. E é através dele que nós vamos chegar lá. Mas por enquanto estamos na terra. Então viva a vida na sua plenitude aqui, agora. Você que está enfrentando luta, problema, e conhece a palavra de Deus e fica falando assim, ai Jesus, estou sofrendo muito, me leva para o céu logo. Irmão, isso é oração de covarde. Enquanto você está aqui na terra, faça a diferença, seja cheio do Espírito Santo. A hora que Deus quiser te levar, quando você nem percebeu, você já foi. A vida é passageira, é instantânea. Se Deus quiser desligar um fiozinho do nosso coração, tic, já era, já foi. Mas enquanto não foi, você está aqui para dar fruto, você está aqui para fazer a coisa acontecer, você está aqui para deixar um legado. É isso, minha gente. Despertamento espiritual é isso. O povo está dormindo espiritualmente. Então aqui eu estou pedindo para que você acorde espiritualmente. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então é isso. Quem disse que é fácil? Nada é fácil na vida. Não. Mas não adianta ficar com esse discurso aí de vítima, se vitimizando, se fazendo de coitadinho. Deus não tem pena de nós, sabia? Deus não tem dó de nós. Deus tem misericórdia. Aprenda isso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Cada manhã a misericórdia do Senhor se renova para cada um de nós. Então Deus não tem dó de mim nem de você. Deus não tem pena. Ai, que pena. Não. Ai, que pena do meu filho. Ele não tem pena de ninguém. Ele tem misericórdia, ele tem amor, ele tem graça, ele tem favor, mas tudo isso é conectado através da fé, de você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê, minha gente. É isso. É falta de Bíblia, de conhecer a verdade. Por isso que Deus diz no livro de Zacarias, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, caminhe na fé. Levante a cabeça, vamos à luta, vamos à batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aviva, Senhor, aviva os teus filhos, aviva o teu povo, Pai. Aleluia. Há uma graça, há uma unção nessas palavras. Então, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Aleluia. Quer mais? É só Bíblia, pessoal, só ler a Bíblia. Vou te dar uma receita. Leia a Bíblia, mesmo que você não entende nada, mesmo que você é novato, está começando a ler a Bíblia agora com a gente. Lê, não tem problema, pega uma Bíblia. Se a letra está miudinha, vai numa loja que vende Bíblia, compra uma Bíblia, letra gigante, bem gigantona. Entendeu? Leia a palavra, leia os Salmos. Leia os Salmos, eu estou tirando mensagem dos Salmos. Isaías, um livro incrível, o profeta Isaías. Isaías 41:10 diz, não temas. O que é não temas? Não tenha medo, não temas. Eu sou contigo,
Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Se Deus está falando que vai ajudar, Ele ajuda, mas tem que ter fé para encarar o negócio, para ir para frente. Não pode ter medo. Vou encarar, Jesus. O Senhor mandou? Mandou. Então eu vou. Vai, eu estou contigo. É assim que funciona. Ai, Jesus, eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu fico. Eu não sei. Ó céus. Está na hora, irmão. Está na hora. Vamos sair do berçário espiritual. Estou aqui há 20 anos ministrando a palavra nesse horário aqui. Chega de creche espiritual, né? Essa é uma linguagem que a gente usa. Eu vou explicar para quem é novato e não entende. O que é uma creche? Tem criança. Não é assim? Berçário tem nenenzinho. Não é assim? E está tudo certo. Eu estou falando no sentido agora espiritual. E todo bebezinho. Vem na minha mente aqui, uma fotografia. Mente criativa é isso. Vem na minha mente agora. É Deus, somente Deus isso, né? Eu lembro quando a nossa filha nasceu. Nossa querida Débora. Ela nasceu em maio de 1994. Eu lembro quando eu fui lá no hospital, tudo assim, não vi a hora de ver o bebezinho, que era diferente naquela época, né? Mas aí quando eu olho assim naquele vidro no hospital, ela ali, estava ali no berçário, eu olhava lá, falando, é aquela lá. A enfermeira falou, é aquela lá. Aí eu olhei, meu Deus do céu, aquele bebezinho, aquela criança. E todo pai e mãe fala que o filho é lindo, né? Não é? Ainda bem, né, pessoal? E de fato é, né? Porque é amor de pai e mãe, né? Não é verdade? Aquela criancinha ali. E o que acontece? De repente, ela cresce, desenvolve. Está compreendendo como é que funciona? Hoje ela tem 31 anos de idade. E já é casada, tem um marido, um genro abençoado a gente tem. Então ela cresceu. Estou fazendo uma comparação. Ela cresceu. Como você também que é adulto, você um dia era um bebezinho também. Eu também fui um bebezinho, não é? Mas eu cresci fisicamente, intelectualmente, não é assim? Então agora vamos trazer para o espiritual. O que está acontecendo com muitas pessoas? Elas se entregam a Cristo e ficam na creche espiritual. Ela fica ali no berçário espiritual. Elas não crescem espiritualmente. Entendeu? Então você precisa crescer espiritualmente. E você cresce dia a dia andando com Jesus, que é o autor e consumador da fé. É assim que funciona. Não tem outro método, é método bíblico. Método bíblico, está na Bíblia. E todo mundo que quer inventar coisa que está na Bíblia, mas quer inventar outra coisa, não dá certo. Porque Deus já criou tudo pronto. É assim e acabou. É isso. Então, quem sai dos princípios da palavra, quem sai do manual sagrado, tem a vida tudo esquisita, tudo torta. É isso que você precisa compreender. Então, você tem que crescer espiritualmente. Se você diz para mim assim, olha pastor, faz 40 anos que eu sirvo a Deus. Amém, parabéns. Mas espero que você tenha crescido espiritualmente, não ficado apenas um religioso, um fanático. Uma pessoa que não tem visão espiritual, só tem visão para reparar os outros. Vai ficar vendo, tá vendo? Fulano tá assim, tá vendo? Tá vendo? Tá cheio de cristão assim, ele fica reparando os outros, fica reparando a roupa, fica reparando o carro, fica reparando onde mora, fica reparando. É pessoa que não cresce espiritualmente, não tem o que fazer da vida. E fica vendo coisas que não tem nada a ver. Fica aí julgando as pessoas. Estou falando de pessoas da fé, pessoal, estou falando de nós mesmos. É. Então vamos ver onde nós estamos errando e corrigir a rota, pessoal, porque Deus quer muito mais para nós. Espero que essa palavra já tenha te alertado, te abençoado e edificado a sua fé. E eu vou fechar aqui essa nossa palavra, aqui esse primeiro bloco aqui, com esse texto aqui de Salmos 55, o verso 16, 17 e o 22 diz assim: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E Ele ouvirá a minha voz. Olha o verso 18. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Verso 19. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles
nenhuma mudança, e tampouco teme a Deus. Verso 22 do Salmos 55. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, e ele te susterá. Susterá significa ele vai te manter, ele vai te nutrir, ele vai providenciar comida, ele vai te sustentar, ele vai te proteger, ele vai te defender, ele vai fornecer os meios necessários para você ter uma vida digna e abençoada. Esse é o nosso Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor, o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então receba esta palavra e sejam curados e abençoados em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esse mover sobrenatural. Quero te agradecer, Senhor, por cada ouvinte, por cada família, por cada pessoa que nos recebe com tanta alegria no seu ambiente do seu lar, da sua casa, da sua loja, do seu comércio, do seu carro, do avião, do navio, do barco, enfim, pessoas me ouvindo em várias partes do mundo, Senhor, que o teu favor alcance cada um deles, Pai, que os enfermos sejam curados agora. Em nome de Jesus nós repreendemos a doença, a enfermidade, a tristeza, o desânimo. Nós repreendemos aquela doença do câncer. Onde está alojada essa doença, sai deste corpo agora em nome de Jesus. E eu expulso em nome de Jesus espírito de enfermidade. Saia agora em o nome de Jesus. Toda doença bata em retirada agora, e que a paz de Cristo, o Shalom de Deus, habite na mente e no coração de todos os nossos ouvintes. Pai, abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam, que após a oração se torne um remédio espiritual e milagres extraordinários aconteçam no dia de hoje. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm semeado em nosso ministério, ou aqueles que vão começar a semear a partir de hoje. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero encerrar com a mensagem do Clarence Williams, que escreveu assim: céus abertos e fé em nossos talentos. Os céus abertos representam a presença e a bênção de Deus sobre nossas vidas. É o sinal de que Ele está pronto para derramar graça, oportunidades e milagres. Ter fé em nossos talentos é acreditar que aquilo que Deus colocou em nós tem propósito. Tem propósito. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Portanto, nesta manhã, lembre-se, acreditar em si, ter fé em Deus e seguir firme no propósito é a chave para viver uma vida plena e frutífera. Quem une confiança pessoal, fé em Deus e perseverança no propósito, experimenta vitórias extraordinárias. Deus abençoe a todos e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus, porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Naine Sobrinho, aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então uma equipe, a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você nesse 8 de março aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha, 8 de março em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.